Bom, olá a todos, então nós vamos aqui então para a questão da língua sagrada. Uma nota sobre o hebraico moderno. O hebraico moderno é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas. A Bíblia original, ou chamada de Torá, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escritas na época de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás, foi redigida em hebraico clássico. Embora seja uma escrita foneticamente impronunciável e indecifrável, devido à não existência das vogais no alfabeto hebraico clássico, os judeus têm sempre chamado de Lashon HaKodesh, que quer dizer a língua sagrada ou a língua santa, já que muitos acreditam ter sido escolhida para transmitir a mensagem de Deus à humanidade. Por volta da primeira destruição de Jerusalém pelos babilônicos, em 586 a.C., o hebraico clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico, tornando-se primeiramente uma língua franca regional, tanto usado na liturgia do estudo da Mishnah, que faz parte do Talmud, como também do comércio. O hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começou do século XX como o hebraico moderno, substituindo então o árabe, o latino e o ídish e outras línguas da diáspora judaica, como língua falada pela maioria dos habitantes no Estado de Israel, do qual é a língua oficial primária. O árabe também tem status de língua oficial. Um pouquinho ruim da garganta aqui. Mas o nome hebraico para a língua é Ivrit. Ivrit quer dizer hebreu ou hebraico, tá? Hebraico de hebreu ou hebreu de hebraico. Enquanto o termo hebreu refere-se a uma nacionalidade, ou seja, especificamente aos antigos israelitas, a língua hebraica clássica, uma das mais antigas do mundo, pode ser considerado como abrangendo também os idiomas falados por povos vizinhos, como os fenícios e os cananeus. De fato, o hebraico e o moabita são considerados por muitos dialetos da mesma língua. O hebraico assemelha-se fortemente ao aramaico, e embora menos ao árabe e aos seus diversos dialetos, partilhando muitas características linguísticas com eles. O hebraico também mudou. A diferença entre o hebraico de hoje e o de 3.000 anos atrás é que o antigo não possuía vogais ou sinais maçoréticos quando escrito, tendo sido estas posteriormente inventadas pelos rabinos para facilitar a sua pronúncia e não deixar ela em desuso. No entanto, esses sinais vocálicos geralmente não são usados pelos meios de comunicação de Israel como é feito hoje, mesmo porque o hebraico moderno é ainda uma língua viva, tá? Então ela não contém as consoantes. Vamos falar um pouquinho sobre o nome de Deus. Eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre o nome de Deus, Yahweh. Na língua hebraica, o nome de Deus é escrito assim, essas 4 consoantes, ou chamado de tetragrama, tá bom? Tetra, que quer dizer 4, e grama, quer dizer letras. Tetragrama, 4 letras. 1, 2, 3, 4. São lidas da direita para a esquerda em hebraico. Já na língua moderna, elas são representadas por JHVH ou YHWH. Este é o nome que se encontra nos pergaminhos originais da Bíblia em hebraico. Este nome é uma forma do verbo hebraico Havá, ok? Se você tirar aqui o iod, aqui nós temos a palavra Havá, que quer dizer o verbo tornar-se, o verbo ser, o verbo é. Portanto, o significado do nome de Deus é ele faz ou ele torna-se. Mas isso não é uma unanimidade. Entre os linguistas, se deriva do verbo hayá, que é o verbo ser. Tal nome significaria o existente, aquele que é. Os israelitas conheciam a pronúncia do nome de Deus. Na sua escrita, suprimiam as vogais automaticamente. Faziam isso com várias palavras. Mas qual seria o nome de Deus com as vogais? O nome JHWH ou YHWH ou JHVH, porque o V aqui muitas das vezes tem um som de W, está sem as vogais. Mas eruditos judaicos da segunda metade do primeiro milênio descobriram um sistema de pontos para representar as vogais ausentes, preservando assim a pronúncia sobre o nome de Deus.
mas de muitas palavras escritas somente com as consoantes nos textos hebraicos. Então, o nome de Deus ficaria assim com as vogais. JHVH, com as vogais ficaria Jeová em português, ou Jeová. E o YHWH com as vogais Yahweh em português, ou Yahvé. Ok? Então, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso aqui. É apenas mais um complemento para você entender um pouquinho mais sobre a cultura judaica e o contexto da Kabbalah que tem se colocado aqui então no curso, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Foi um vídeo muito curtinho, tá? Só para você ter uma noção do nome de Deus. Se você quiser saber mais sobre o nome de Deus, tem aqui no canal, tá? Eu tenho um estudo completo sobre o nome de Deus e os seus atributos, tá bom? Eu estarei também lançando um livro até o final do ano agora, de 2023, sobre esse nome tão impronunciável, tá bom? Dentro do contexto hebraico, aramaico e grego também ali, assim como outras línguas também que nós temos em relação que fala do nome de Deus, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu agradeço a sua mensagem, agradeço o seu elogio, agradeço também a sua crítica e a sua sugestão. Se você puder colocar aqui no chat aqui, teria um imenso prazer em responder. Está interessado nesse material? Quer ter ele para você na sua biblioteca, no seu computador? Escreva para mim aqui no chat que eu teria um imenso prazer de depositar para você sem custo adicional nenhum. Tá bom? Muito obrigado então e nos vemos numa próxima aula.